Acompanhe comigo esse caso e veja como é interessante os detalhes de uma cirurgia reconstrutora do nariz. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico apaixonado na rinoplastia e nas cirurgias reparadoras da face como um todo. E semanalmente eu coloco conteúdos muito interessantes aqui do mundo da cirurgia plástica, sejam cirurgias estéticas ou cirurgias reparadoras. Então eu te convido, antes de mais nada, não só a curtir o nosso vídeo, mas principalmente acompanhar os nossos trabalhos através da sua inscrição aqui do nosso canal. Hoje nós já somos quase 47 mil seguidores, mil membros aqui desse grupo. E sim, encaminhar, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que ou porque fez uma cirurgia e ficou com resultado indesejado e precisa de uma cirurgia reparadora, ou porque teve algum tipo de complicação ou algum tipo de trauma. Então, quem sabe aqui a gente possa trazer algumas informações interessantes que reflitam algum caso que você conheça. Mas vamos lá, olha que interessante. Esse caso em especial é de uma mocinha, uma adolescente jovem ainda, tá? Ela veio de outro estado para operar com a nossa equipe. Obviamente, ela fez uma consulta inicialmente online. Hoje eu recebo muitos pacientes de fora, seja de outros estados ou brasileiros que moram fora do país. E mesmo através da consulta online eu consegui entender a complexidade do caso dela para que ela então programasse a sua vinda para Goiânia e realizasse a sua cirurgia reparadora, sua reconstrução de nariz conosco. E qual foi a história dessa jovem, né? Ela teve um trauma aos 2 anos de idade e secundariamente esse trauma, o nariz dela desde então desenvolveu de uma maneira muito errada. E o que seria esse errado? Primeiro que o nariz dela desenvolveu de uma maneira extremamente torta. Então ela tem uma assimetria nasal muito grande. Mas se o nariz está torto externamente, internamente tem um desvio de septo extremamente grave. Eu posso te falar que esse foi o pior desvio de septo que eu já tratei na minha vida. De tão grave era o desvio. Então ela não respirava de maneira alguma pelo lado direito do nariz, pela narina direita, porque o septo tampava toda a sua via aérea de um lado. Associado a isso, ela não teve bom desenvolvimento do dorso e muito menos da ponta. Então, o dorso muito baixo e a ponta praticamente inexistente. E para piorar um pouquinho, nessa região, essa parte da pele é chamada de columela e ela praticamente não teve desenvolvimento da columela, ela tinha um pequeno fiapo de pele. E eu quero mostrar aqui então para você acompanhar esses detalhes aqui nas fotos pré-operatórias. Então, começando aqui por essa imagem de cima, em que a gente analisa como o nariz dela era torto. Então, eu vou mostrar aqui para você o seguinte: se a gente for pensar em uma linha reta do nariz, que seria basicamente isso aqui, ó. Olha como o nariz dela está totalmente desviado. O eixo do septo dela é esse caminho aqui, ó. Totalmente torto em relação ao nariz. Com isso, o que ela começou a apresentar? Ela tinha nessa região aqui um afundamento, nessa região um outro afundamento e, obviamente, em toda essa região um septo que obstruía toda a via nasal dela. Fora isso, o que eu quero mostrar, olhando no ângulo do perfil, olha que interessante aqui no ângulo do perfil dessa paciente. Então, o que a gente nota é que ela, de perfil aparentemente, ela começa com um nariz que não está todo errado, até essa parte verde, onde eu estou desenhando. Mas dali para frente, ó, ela tem um afundamento aqui, e onde deveria vir uma ponta nessa região, ela não tem ponta mais. Então a ponta dela ficou toda hipodesenvolvida, com um afundamento aqui nessa região, onde eu vou mostrar agora aqui em vermelho, tá? E ela ficou com uma retração aqui de asa. Então o perfil já muito deformado também. E quando nós olhamos o olhar de base, que é de baixo para cima, a gente nota essa grave deformidade da columela. Vejam como essa columela dela praticamente não existe. Então ela vem um pedacinho de pele aqui, aí lá no fundo a gente nota uma pelezinha pequenininha nessa região, um afundamento aqui nessa região. Então a conexão que ela tinha quando a gente esticava a ponta dela para cima era quase só uma pequena conexão de pele aqui. E aí o que nós imaginamos, tá? A gente imaginou fazer o quê? Utilizar parte do tecido do lábio para subir e recriar essa columela nessa região. Para isso, o que nós fazemos
É uma cirurgia, é um retalho do lábio superior a partir de uma técnica de lip lifting. A técnica que a gente eleva o lábio superior, encurtando o lábio superior. Nessa técnica, basicamente, a gente tira uma fatia de pele mais ou menos assim, ó. E o que seria aqui retirado, lá na parte central, isso eu não retiro. Eu avanço para frente. E aí nisso eu crio uma nova columela. Então essa cirurgia ela começou a ser extremamente complexa, inicialmente do ponto de vista funcional. Porque o que eu tive que fazer para alcançar um bom resultado aqui? Basicamente eu tive que fazer o que nós chamamos de septoplastia extracorpórea. Eu amputei o septo dela praticamente inteiro, deixei apenas um pequeno coto de septo íntegro aqui no dorso e eu reconstruí, recriei uma nova estrutura de septo para ela, tanto de dorso quanto de ponta. Então a gente busca algum apoio ósseo que ela possa ter aqui, a gente coloca um enxerto de cartilagem, nesse caso obviamente a gente utilizou a cartilagem da costela, porque ela praticamente não tinha septo viável. Então a gente colocou um apoiado lá no ossinho que chama espinha nasal anterior, colocamos outro enxerto aqui no dorso, comunicando nesse coto de septo que tinha e nesse outro enxerto. Então a gente recriou um L de sustentação do nariz. Isso obviamente impactou muito na qualidade de respiração, uma vez que eu abri as vias aéreas. E como ela já tem bastante episódios de rinite, a gente também tratou os cornetos, não só chegando esses cornetos para o lado, aumentando a via aérea dela, mas a gente queimou, diminuiu um pedaço desses cornetos para que ela tenha menos crises de rinite, também melhora a respiração. A partir daí, a gente vem uma parte reconstrutiva que geraria impacto estético para essa paciente. Colocar o nariz no seu eixo correto, obviamente, foi uma prioridade para nós. E quando eu mostro agora, nesse caso, olha que interessante. Quando a gente terminou essa cirurgia, se você olhar as luzes, que é o reflexo da luz do ambiente aqui em cima do nariz, a gente vê um reflexo que são duas linhas retas e que elas estão totalmente equidistantes em relação ao ponto central, que a gente pega do filtro labial e da metade da glabela. Então o nariz dela, que era muito torto para a direita, virou um nariz reto. Associado a isso, a gente vê uma equivalência de sombras nas laterais do nariz, porque obviamente são essas sombras e as luzes desejadas que trazem o nariz bonito. Então, um nariz muito simétrico olhando de cima. Quando a gente olha essa paciente de perfil, olha que interessante. Quando a gente olha essa paciente de perfil, agora ela tem um dorso, ela tem uma continuidade do dorso para a ponta, então ela agora tem uma ponta, a gente aumentou o nariz, a ponta dela em mais de 1 centímetro. Então, onde o dorso dela existia daqui a daqui, a gente continuou, a gente criou uma ponta, criou uma transição e veja que agora nessa região a gente já enxerga a columela reconstruída. Então agora ela tem um nariz de verdade, um nariz que não chama atenção negativamente quando ela passa na rua. E para mostrar esse outro ângulo que realmente teve um impacto muito grande, vou novamente mostrar como era esse nariz olhando de baixo para cima, com aquela columela praticamente inexistente, e como agora a gente vê uma columela reconstruída a partir do tecido de pele do lábio superior. E olha como mesmo nesse olhar de baixo para cima, o nariz dela está muito mais simétrico no seu formato em geral e no formato das narinas. Iguais não vão ser. E na verdade nós somos seres assimétricos, nunca teremos duas metades iguais, mas a gente já vê o nariz então muito mais estético. O que fez essa paciente operar comigo, eu lembro que eu consultei, estava ela e os pais muito presentes, e eles trouxeram o quanto essa situação estava tendo impacto na vida psicossocial dessa paciente, que não gostava de aparecer em público, não gostava de tirar fotos, não tinha muitos amigos, e ele perguntou se eu teria coragem de operar ela, porque ainda numa idade de adolescente ainda jovem. E eu falei, olha, pode ser que nessa idade ela vai ainda desenvolver a face e ter algumas mudanças faciais. E pode ser, inclusive, que eu possa fazer uma cirurgia muito boa, e mesmo assim, com as mudanças da face, ela precise daqui a alguns anos fazer uma nova cirurgia para refinar novamente, porque o rosto pode sofrer mudanças. Mas eu falei uma coisa para os pais, falei, se fosse a minha filha, eu gostaria de operá-la. Então, pensando nisso, eu gostaria de operar a sua filha. E foi isso que nós fizemos, né? Com a ajuda de Deus, nós realmente conseguimos fazer um bom trabalho. A família muito empenhada, a paciente também muito empenhada.
estiveram conosco aqui em Goiânia por cerca de um mês. E ao final desse período, que agora ela vai fazer acompanhamento online, porque ela mora em outro estado, a gente já viu uma outra pessoa. Uma menina muito mais sorridente, que falou para mim que tirou várias fotos e a mãe confirmou, que está feliz, que está com o nariz que respira super bem, que dá qualidade de vida para ela. O nariz que não só deixa de chamar atenção negativamente, como um nariz que é bonito, que chama atenção positivamente. Isso toca muito na autoestima e no bem-estar dela. Então a gente acredita que a gente encontrou, né, que a gente concluiu um bom trabalho e chegamos ao objetivo que era realmente a gente transformar a vida dela. A cirurgia e a estética em si, sozinhas, elas não mudam tudo. Mas o que a gente transforma através dessa beleza, sim, isso é o que muda. Talvez vai mudar para o resto da vida uma paciente que queira viver mais, queira interagir mais e com isso tenha mais oportunidades na vida. Então eu fiz questão de trazer um caso bonito, caso que no dia da consulta me tocou no sentido de me mover a querer operá-la porque eu sabia o quanto aquilo podia estar impactando na vida dela. É um caso que todo mundo dedicou muito, não só nós, a família, a própria paciente, e graças a Deus nós estamos tendo um resultado muito feliz. Então eu quero que você, se você gostou desse conteúdo, desse caso em específico, curta aqui, compartilhe com uma pessoa querida que possa também se interessar e obviamente mostre que é importante as pessoas estarem dentro do nosso canal para serem notificadas a cada dia, né? Toda semana a gente tem conteúdo novo, então se inscreva se for possível. E eu vou fazer questão sempre de trazer casos interessantes, sejam estéticos, reparadores, para que você viva um pouco desse mundo da cirurgia plástica que é tão belo e eu acredito que é tão transformador. Muito obrigado e até a próxima.